Essas pressões que vêm acontecendo durante essa semana é para Escorpião entender que deve administrar a retrogradação de Plutão peneirando muito bem as suas conexões divinas, ocultas, tá? É óbvio que todo esse contexto, sendo trabalhado com muita fé, o teu progresso é muito grande. Mas Escorpião, essa semana do dia 21 ao dia 27, nós temos o Sol entrando no signo de Câncer e temos também a Lua crescente no signo de Libra, entendendo que todos esses dois influxos de energias impactam a tua personalidade e, obviamente, vem mexer com questões pessoais muito intensas, né? Escorpião, vocês são o signo do elemento água, assim como Câncer, que vai receber o Sol, também é do elemento água. Tu entende que essa questão é muito expressa de energia, obviamente na questão do elemento. Nós temos aí a Lua, que também é uma questão de sentimento, né? Regente de Câncer, entrando na fase crescente, aonde a alunação foi no signo de Gêmeos, aonde traz uma consciência de liberdade e também de se expressar com a comunicação. Então, Escorpião, todas essas energias dessa semana vem realmente esclarecer alguns pontos importantíssimos da tua personalidade e da tua capacidade de explorar cada situação com muita capacidade, né, ao teu crescimento e à tua evolução. Entendemos que essas energias são importantíssimas, do Sol 30 dias no signo de Câncer e a Lua crescente, né, num processo da alunação do signo de Gêmeos, que é 28 dias, essa intensa energia. Primeiro a Lua crescente, dentro de uma questão de processo, onde o sentimento vem crescer e evoluir para se tornar a Lua cheia, para depois ter a conclusão na Lua minguante. Mas a alunação é do signo de Gêmeos, dos signos que traz um contexto, né, de trabalharmos a questão dos relacionamentos, da alma gêmea em si, um desgaste muito forte dessa grande procura, né, no processo encarnatório. Então, Escorpião, é com essas forças que vamos administrando as interpretações dessa semana. Bom, a primeira mandala é óbvio, né? O Sol no signo de Câncer. Por quê? Porque isso acontece às 5h25 da madrugada do dia 21. Domingo nós temos essa energia se proporcionando para realmente explorarmos durante 30 dias o Sol no signo de Câncer. E essa intensidade de força, tu entende que acontece antes da Lua crescente no signo de Libra, que vai acontecer também no dia 21, mas às 18h55. Isso é uma mandala que nós vamos trabalhar na sequência dessa interpretação. Bom, entendemos que o Sol em Câncer, ele vai mexer com essas questões de sentimentos, aonde a própria Lua é a grande regente do signo de Câncer. Entendemos que, numa questão de energia, o Sol nunca supera a Lua. Aliás, ele não supera aspectos importantíssimos dos sentimentos. Ele faz com que essa influência venha realmente ser intensas, tá? Na nossa personalidade. Mas, obviamente, as questões de sentimentos estão sempre num aspecto de muito domínio do nosso desenvolvimento pessoal. Vocês são um signo regido por Plutão. Plutão está retrógrado em Aquário. Escorpião, essa questão toda da regência de Plutão é a tua capacidade de administrar energias ocultas para o teu próprio desenvolvimento pessoal. Isso é a fé? Sim. Normalmente, um grande percentual do escorpianino se apegam a religiões e crenças, tá? Porque, obviamente, ele tem esse contexto oculto que entendemos que é uma força espiritual esplêndida, né? Que o escorpianino administra. Então, é óbvio que ele se apega muito a essas questões de religiões, tá? E crenças, tá? Isso auxilia muito o escorpianino
no processo evolutivo. Mas, obviamente, tem pessoas que não se envolvem nesses aspectos de administrar os seus potenciais ocultos. Então, enfrentam isso de forma muito guerreira, né, na vida. O que acontece? Essas questões todas do Sol em Câncer, ele vem trabalhar essas forças sentimentais. Só que, obviamente, o Sol vem exaltar isso numa questão de ego, no signo de Câncer. E ali se proporciona várias energias que estão acontecendo, como o próprio Mercúrio, né, e Júpiter concluindo seu ciclo em Câncer. O Sol vem ali acionando essa energia forte, de termos capacidade de ajustarmos a nossa vida ao novo contexto objetivo de termos conquistas em função de um ciclo, né, fortíssimo de Marte, que é regente esotérico do signo de vocês. Marte, ele traz esse contexto de conquistarmos, de atingirmos esse ponto de conquista durante esse ano. E essas questões são que o Sol trabalhando no signo de Câncer, ele vem dar para nós a possibilidade de alinharmos os nossos sentimentos a um contexto objetivo dessas conquistas. Em função disso, vocês trabalham a casa 6, que é a casa bem, assim, de muita capacidade de análise, mas uma casa que desenvolve também um contexto de agir com perfeição. Então, Escorpião, com todo esse processo que vem acontecendo essa semana, e o Sol em Câncer, tu vai administrar a tua capacidade perfeita de agir. Mas também vais fazer análises sobre situações que propriamente vêm impactando a tua personalidade. São questões específicas em que tu vai analisar as pessoas minuciosamente sobre qual ideia aquela pessoa vem administrando referente à tua personalidade. Ou seja, o que aquela pessoa quer de ti e que de forma isso pode se associar aos teus interesses pessoais. Esse aspecto todo é ser minucioso nas relações em que os próprios sentimentos estejam envolvidos. Entende que essa questão toda, Escorpianinho, é tu ter possibilidades de agir com muita capacidade, enquanto o Sol faz o trabalho no signo de Câncer. Só que nesse ciclo do Sol em Câncer, tu entende que o elemento água, ele se exalta com muito potencial. E a própria Lua, pois ela é regente do signo de Câncer. E nessa questão do elemento, o elemento que desenvolve uma questão de vida e sentimento, que é o elemento água, ele é um elemento que administra um potencial específico do teu progresso, da tua evolução. Porque Escorpião, ele é do elemento água. E Plutão retrógrado em Aquário está mexendo muito com essas questões do passado. Isso não vai te aprisionar em nada, mas tu entende que essas forças de sentimentos estarão intensas com essa passagem do Sol no signo Escorpião. Quer dizer, sempre tu tá com esse aspecto muito forte, só que o teu próprio ego e uma questão oculta e espiritual está sempre exaltada na tua personalidade. O escorpianino, um ponto muito importante, tá, Escorpião? Quando tu tem um poder oculto, tu precisa entender que as questões religiosas, como eu falei agora, das crenças, é tu conduzindo a tua vida com um potencial muito forte de estar conectado a espíritos puros, espíritos bons. Quando tu não tem esse aspecto, estás livre no teu processo evolutivo, sem te apegar a crenças, tu corre o risco de ter espíritos sombrios. Talvez nunca ninguém tenha te falado isso, né?
Por quê? Porque tu é um signo regido por Plutão. E Plutão, ele trabalha a força do submundo. O que é o submundo dentro de uma consciência mitológica? É o próprio inferno, que está numa questão em que o submundo em si, desculpa se errei, mas o submundo em si, ele é uma questão da jurisdição. Se lá esse espírito desencarnado reencarna, sobe mais um processo para o paraíso, numa questão evolutiva de crescimento, ou se mergulha no Tártaro, que é o inferno, tá? Desculpa se eu errei inicialmente. Mas vamos entender que ali no submundo é a jurisdição de todo um processo evolutivo da questão espiritual, onde o próprio espírito nos eleva dentro de uma consciência a poder entrar no paraíso. E é ali no submundo que tudo isso acontece. Quem é que cuida de lá? Plutão. Então quer dizer que dentro da tua personalidade, Escorpião, vamos devagar, né? Vamos tentar esclarecer um pouco, né? É que às vezes são muitas questões aí que as palavras não saem muito claras, tá? Muitas vezes vocês estão com esse potencial de Plutão, isso porque vocês já trazem na personalidade o poder de Plutão. Tu entende que essa questão toda é como se vocês tivessem um poder oculto, que lá dentro dessa questão oculta existe espíritos sombrios e, obviamente, espíritos bons. Quer dizer, em que momento essa questão pode ser extremamente complicada? Se ele está retrógrado, ele está mexendo com questões passadas. E o próprio escorpianino está inteiramente, digamos assim, fraco nessa questão do próprio contexto de proteção sobre espíritos sombrios. Sim. Entende que toda essa questão é tu entender que o poder oculto te dá capacidades incríveis de evoluir e crescer, mas também riscos de estar sendo impactado por espíritos que realmente estão num contexto extremamente sombrios dessa questão oculta. É óbvio que isso tudo existe um potencial de proteção que tu deve procurar intensamente nessa encarnação. Entende? Quem tem o Sol em Escorpião tem um poder oculto. Mas se não fizer com que esse poder venha se alinhar ao contexto mais objetivo dessa conexão oculta com espíritos bons, evolutivos, de progresso, tudo acaba sendo influenciado por espíritos sombrios. São questões que todos nós temos no nosso mapa natal. Mas quem tem o Sol no signo de Escorpião, ou até mesmo ascendente no signo de Escorpião, que não é a mesma coisa de ter o Sol, a gente entende que está sobre esse influxo de energia que precisa ter muito cuidado, muita atenção. É por isso que Plutão, ele tem uma das maiores retrogradações, tá, do contexto evolutivo. Ele passa 4 meses em retrogradação, e um pouco mais até, e a gente entende que essas retrogradações, elas fazem com que essas questões do passado e propriamente de questões desafiadoras sejam exaltadas. Agora, essa casa 6 é aonde tu desenvolve uma perfeição pela passagem do Sol em Câncer, aonde tu vai exaltar muito bem a tua conexão divina, a um poder que tu já traz na tua personalidade, a espíritos bons e, obviamente, te proteger de qualquer situação em que traga espíritos sombrios à tua personalidade. É um assunto delicado, né, Escorpião? Mas tu entende que quem tem conexão ao submundo está lá o que não presta e o que presta. Então tu entende que precisa ter um foco muito forte por ti para administrar um poder incrível que tu carrega, né? Dessa energia,
de ter o Sol em Escorpião ou propriamente ser o ascendente em Escorpião. Quando tu é ascendente, tu entende que as tuas ações práticas estão com o impulso desse arquétipo. Agora, quando tu tem o Sol, tu entende que o teu espírito está mergulhado nessa questão oculta. E, obviamente, esses dois contextos estão na tua personalidade. E tu precisa ter atenção para desenvolver esse processo da retrogradação, onde uma conexão oculta está muito forte com o passado, que, obviamente, é a tua ancestralidade, que tu deve administrar com muita segurança, infiltrar esses contextos de conexão espiritual com capacidade, para que algo negativo e sombrio não venham realmente a te prejudicar. A casa 6 é o caminho aberto para tu fazer isso com muita consciência, com muito pensamento e muito raciocínio, pois a casa 6 tem um desenvolvimento incrível desse potencial do intelecto. Então tu vai fazer isso com muita capacidade para desenvolver a passagem do Sol no signo de Câncer, tá? Bom, agora nós vamos para a segunda mandala, que obviamente é a lua crescente no signo de Libra, aonde Escorpião, né, administra a casa 11 de liberdade. Essa lua crescente no signo de Libra, ela é a própria liberdade, tá? Então faz usos e frutos desse teu potencial físico para realmente ter esse contexto da liberdade. Essas relações livres, elas te dão muita capacidade de fazer análises sobre situações importantíssimas para ti. Então tu entende que essa lua crescente faz com que esse crescimento da liberdade em função dos sentimentos estejam sobre um potencial muito forte para tu explorar. Sendo que essas questões todas dentro de um aspecto mundano, aonde questões ocultas também podem se exaltar nesse contexto de sentimentos, tá? Mas não fica preso a questões do passado, nem te lembrando de situações passadas que houve relacionamentos afetivos, que obviamente o passado está no passado. Escorpião, olha só, quando o ser humano em si, independente de signo ou de situação evolutiva, dentro de uma questão financeira, ele compreender que o passado, ele simplesmente é uma questão que ele deve se livrar para que ele tenha a capacidade de investir muito bem no futuro, aí sim, o progresso evolutivo totalmente é outro dessa personalidade. Entendemos que isso tudo é muito difícil, as pessoas se libertarem de situações passadas, de relacionamentos passados, os quais tiveram sentimentos fortes. Entende que se ficou no passado, foi porque não teve um progresso para o futuro na tua vida. Então, essa questão precisa ser muito bem trabalhada por ti, pois essa casa 11 é a casa da liberdade, onde essa lua crescente de uma alunação que foi no signo de Gêmeos, que trabalha uma questão muito específica da procura pela alma gêmea, tu entende que é uma questão que está sobre um equilíbrio muito forte no signo de Libra, que é o signo da balança do equilíbrio, né? Onde a razão e o amor vêm se exaltar. Então, a liberdade é algo que tu precisa explorar nessas questões de relacionamentos. Então, te desprende do passado. Eu sei que a retrogradação de Plutão pode estar fazendo com que isso venha se exaltar na tua personalidade. O passado em si. Mas o passado, ele é o passado. É uma questão que precisa ser intensamente administrada por ti. Entendendo que nada referente ao passado vai te dar um aspecto futuro de crescimento e de expansão dentro das tuas próprias conquistas em função do teu progresso pessoal. Tu é um signo do elemento água fixo. Sabe, até tem uma questão um pouco de teimosia do elemento que tem esse complemento fixo, tá? Ele realmente é muito fixado nas situações e não se liberta desses aspectos, dessas próprias situações, em função de acreditar que tudo precisa ser extremamente para sempre no processo encarnatório. Isso não existe. Cadê o poder de morte e de renascimento
que tu traz da própria Fênix. Então é isso que tu tem que fazer. Fazer a tua Fênix realmente trabalhar nessas questões evolutivas. Essas pressões que vêm acontecendo durante essa semana é para Escorpião entender que deve administrar a retrogradação de Plutão peneirando muito bem as suas conexões divinas, ocultas, tá? É óbvio que todo esse contexto, sendo trabalhado com muita fé, o teu progresso é muito grande. Até essa questão pode estar reprimida por situações que vêm acontecendo na tua própria vida. Entende, Escorpião? É uma questão mais expressiva que tu precisa exaltar com o regente do ano, que é Marte, tá? Ou seja, a coragem em si. Coragem para tu te libertar do passado. Coragem para tu exercer a tua essência pessoal de morte e de renascimento e fazer com que essa fênix venha a renascer nesse ano espetacular regido por Marte. E em função disso, entender que essas questões espirituais e ocultas precisam ser peneiradas por ti, com muita fé, numa consciência específica, te libertando, digamos assim, te protegendo sobre situações sombrias, tá? Que possam existir de impactos na tua personalidade. Então, é fé, é uma consciência bem aberta a uma conexão divina e, principalmente, né, não se envolvendo com situações que te tragam riscos, tá? Por quê? Essa questão toda é que o teu próprio ego está sobre um propósito de muita força, né? De Marte ser o regente do ano. Então, se tu tem força, que essa força que realmente tu tenha seja para enfrentar obstáculos e vencer batalhas que vão te proporcionar as tuas conquistas. E, obviamente, não lutar contra aquilo que tu não entende e não conhece. Deixa isso tudo para trás, tenhas fé ao teu Deus superior e acredita que, dentro desse contexto, a tua própria proteção divina vai se exaltar, para que realmente tu venha ter o potencial fortíssimo de conquistas desse ano regido por Marte. Então, conquista a tua liberdade. Faz com que essa lua crescente venha te dar esse contexto fortíssimo de liberdade, para realmente tu poder investir em pessoas muito mais associadas à tua personalidade, que possam te ajudar a crescer, evoluir, vivendo os prazeres da vida mundana, que é uma questão que tu precisa interagir na tua personalidade. Mas isso é um outro assunto. Escorpionino, muito obrigado, uma grande semana, fica bem!